Pode começar. Ok. Pessoal, então, para quem está entrando agora, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai começar a nossa primeira revisão de Química aqui nas turmas IU. E a nossa revisão, ela vai ser baseada nos exercícios que foram propostos ao longo dessas semanas, tá? A gente não fez nada novo, até como eu estava conversando antes aqui da gravação, para que dê tempo de todo mundo colocar a vida em dia, assistir as videoaulas, realmente sentar para ler o material, fazer exercício. Então, foram selecionados alguns exercícios, e aí a gente vai fazer essa retomada. Vocês podem ir colocando as dúvidas, as perguntas no chat, porque estamos eu, Gisele, e a Lohane aí fazendo a mediação, tá bom? Se quiserem também falar, interromper, sem problema, a gente está aqui para ouvir vocês e para tirar as dúvidas de vocês. Então, os conteúdos que foram apresentados aí durante essa semana foram esses. E toda a parte que a gente estudou até agora foi principalmente a parte conceitual, resgatar o que era cada uma dessas coisas. Então, partindo do princípio que a química, estudos materiais e as transformações que esses materiais podem sofrer, a gente foi vendo como que isso acontece do nosso cotidiano mesmo, dos materiais que estão à nossa mão, até chegar no mundo mais microscópico, né? Então, o primeiro exercício e o segundo são relativos a fenômenos químicos e físicos. Eu vou ler, e aí eu espero que alguém fale o que acha que é, ou pergunte, mesmo que seja pelo chat. Aí a Lohane fala. Então, aqui a gente tem 5 processos, né? 5 fenômenos. E apenas um não envolve reação química. Qual deles não tem reação química? Vejam, primeiro é a produção de alimentos da planta clorofilada a partir do gás carbônico e água, sempre na presença de luz, né? Depois, produção de sal a partir da água do mar, enferrujamento de um prego exposto ao ar, combustão da gasolina no motor do automóvel e azedamento do leite. Só um desses não é químico. Qual? O Guilherme e a Anelisa falaram que é a letra B. A Cristiane está perguntando, mas ferrugem não é químico? Isso, ferrugem é químico, sim. A pergunta aqui é qual não é. Então, o pessoal acertou aí, é a obtenção do sal a partir da água do mar, né? Porque, falando de uma maneira bem simplificada, a gente consegue, vamos pensar numa solução aquosa, onde a gente tem sal e água, se a gente fizer a cristalização desse sal, se a gente evaporar essa água, a gente consegue ficar só com o sal. É claro que a obtenção do sal a partir da água do mar requer processo um pouquinho mais sofisticado, né? Mas não tem uma transformação química. O sal é separado dos outros sais que estão ali, né? E da água. Posso ir para o próximo? Pode sim. Ok. Nessa questão, em quais das passagens está ocorrendo transformação química? Então, aqui é para a gente identificar onde tem transformação química. No reflexo da luz nas águas, a chama da vela, o gelo derretendo
ou a tesoura enferrujando? Guilherme é rápido nas respostas. Ele queria fazer prova, viu, Lohane? É verdade. A gente vai fazer prova para o Guilherme. Olha, por enquanto o Guilherme e o Danilo responderam. Mais pessoas, galera? Vocês podem falar também, qualquer coisa, abram o microfone, tá bom? A Cristiane, eles falaram 2 e 4. 2 e 4, isso mesmo. Então, aí é importante, quando vocês identificarem, saberem justificar, né? Porque no fenômeno químico existe uma transformação da substância ou do material, como ele era no começo e como ele ficou depois que passou esse processo de transformação. Então, no 2, a gente tem a chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. É a vela, o que que ela está fazendo? Ela está passando por um processo de combustão. Só vai queimar ali a parafina, né, da vela, porque a gente tem o combustível, o comburente e a energia. Então, é químico, é uma reação química. E no 4 é o enferrujamento da tesoura. A ferrugem é a formação de uma nova substância ali em cima do ferro, porque em contato com o ar, ele vai reagir com o oxigênio que está lá e produz a ferrugem. Tudo bem? Podemos ir para o próximo. A gente vai agora para as questões referentes às reações químicas. Então, se alguém tiver dúvida de fenômenos físicos e químicos, quiser perguntar. Os meninos aqui disseram que tudo bem, podemos prosseguir. Ok. A gente vai andando e vocês vão falando se precisa parar, mas no final dá para a gente ter uma boa conversa também, né? Bem, essa questão, ela é para a gente discutir um pouquinho. Então, aqui tem um acidente que ocorre frequentemente na cozinha. Uma panela com óleo quente para fritura é esquecida sobre a chama do fogão. E por um procedimento errado, no momento da fritura, um pequeno incêndio aparece na superfície do óleo. A boa prática de combate a incêndios recomenda que se desligue a chama do fogão e se tampe a panela com pano molhado. Então, primeira questão, levando em conta que o fogo é um fenômeno em que está presente uma reação química, como se justifica o uso do pano molhado, do ponto de vista químico? Então, a gente tem que pensar na combustão que está acontecendo enquanto está pegando fogo. A combustão é uma reação química, certo? Então, por que utilizar o pano molhado? Olha, temos algumas respostas aqui. Pode A, Lu, falar, Lu. a Luaiane, ai, pera, o chat andou. Ela disse: evitar o contato do oxigênio com o óleo. O pano úmido evita que pegue fogo no pano. Certo. O Guilherme também respondeu: tirar a combustão, tirar o oxigênio. A Anelisa também: o pano barra a entrada do oxigênio, isola o fogo do oxigênio. Então, o pessoal está indo pelo caminho do comburente, é isso, né? Isso mesmo. Quando a gente tem a produção de uma chama, como eu falei agora há pouco, sempre precisa ter o combustível, o comburente e a energia, é o trio, né? Se faltar um dos três, não tem a chama, não tem combustão. Então, de fato, quando a gente
tampa alguma coisa que está pegando fogo, a gente está abafando, e aí o oxigênio que está ali naquele espaço é consumido rapidamente. Então, você está tirando o comburente. Agora, se o recipiente ou o artefato que eu vou utilizar, no caso o pano, né, estiver molhado, além de estar abafando e eliminando o comburente, eu também vou estar eliminando outra parte aí do trio da combustão. Quem que eu estou eliminando? Combustível, comburente ou energia? As pessoas estão respondendo aqui. Calor, energia, energia. Esse pessoal tá afiado, tá bom, então. Isso aí, gente. Então, colocar o pano úmido é muito eficiente porque você consegue atacar duas partes aí do trio da combustão, né? Diminui e acaba com o comburente e também com a energia. Muito bem. Por outro lado, jogar água sobre a panela em chamas é uma prática desaconselhável, né? Descreva o que pode ocorrer e justifique, levando em conta transformações físicas e as propriedades de estado. As propriedades de estado e as transformações físicas, vocês viram na última aula, né, Lohane, de materiais, que são Isso mesmo. as mudanças de estado. Então, por que a gente não deve jogar água sobre a panela que está pegando fogo? O que vai acontecer se jogar água? Bom, o Guilherme e a Karen responderam aqui. Se jogar a água na panela, ela vai evaporar, o que leva a uma expansão em seu volume, sendo assim, ela vai expandir e vai levar o óleo consigo e vai propagar as chamas. A Karen respondeu, vai explodir, não vai dar tempo da água esfriar e ela vai evaporar. Exatamente. Vai ocasionar uma explosão, né? E é isso mesmo, porque a hora que for jogar a água sobre a chama e o óleo quente, a água no estado líquido em contato com aquela energia, ela vai mudar de estado rapidamente, né? E entrando em contato ali com o óleo, o que vai acontecer é que vem a chama, vem o óleo fervendo, vem tudo ali no rosto de quem estiver jogando. Então, a gente descreve dessa maneira. É uma transformação física que vai acontecer rapidamente pela evaporação da água. Vou para a próxima. O sal, cloreto de cálcio, sob condições controladas, é decomposto em gás cloro e cálcio. Represente a reação através de sua equação química. Esse exercício a gente criou no dia lá, quase que na hora, né, de publicar para vocês. Então, não tem a resposta na listinha. A gente fez durante a live. E aí, eu gostaria que vocês colocassem no chat, então. Pode ser? Como que a gente monta uma reação química? Podem colocar sem usar os símbolos químicos. Vocês podem colocar escrevendo os nomes das coisas e, na medida do possível, até, se quiserem, podem colocar entre parênteses o estado físico de cada um deles. Querem tentar? O Guilherme colocou aqui, a Karen falou que não sabe, mas só que essa parte de representação de equações químicas a gente vai retomar ainda mais para frente, muitas vezes, então não se preocupe. Sim, muitas vezes, é verdade, nem é para se preocupar.
Mas é interessante, peraí, gente, deixa eu pegar uma coisa aqui. É interessante o exercício de vocês tentarem, porque uma reação química a gente sempre vai representar como uma igualdade, vamos dizer assim. Você tem os reagentes no primeiro membro, aí a setinha representa no que eles vão se transformar no segundo membro. Então, na primeira parte, a gente sempre coloca os reagentes. Quais são os reagentes aqui? Quais ou qual é o reagente, né? Quem é que vai se transformar? Estão respondendo, Lô? O pessoal está respondendo aqui. A Cristiane, ela escreveu cloro, gás mais cálcio sólido, dando o sal, cloreto de cálcio. Ela inverteu, né? Então, Aí é que tem muitas respostas. tá, olha só mais uma, então. Tá, joia, deixa eu olhar aqui. A Luaiane, ela respondeu sal, cloreto de cálcio, aí a setinha, cloro mais cálcio. Isso aí. É isso mesmo. Isso. Não que não pudesse acontecer o contrário, mas quando a gente vai transformar essa linguagem textual, né, do jeito que está aparecendo aqui, na linguagem química, a gente vai seguir o que está escrito. Então, está falando que o sal é decomposto em cloro e cálcio. Então, começa com o sal. O meu material, o meu reagente, que vai ser exposto, que vai passar por transformações, é o sal. Aí vocês vão marcar cloreto de cálcio no primeiro membro. E a setinha indicando no que ele vai se transformar. Gás cloro mais cálcio. E embora a gente realmente vá voltar a fazer bastante exercício sobre isso, é muito bom a gente já ir entendendo, né? Como transformar essas linguagens, porque o tempo inteiro a gente faz esse movimento em química, em física, em matemática, né? Muito bem. Agora, nós já vamos para a cinética. São duas questões de cada conteúdo, tá bom? Aqui é para relacionar os fenômenos que estão na primeira coluna com os fatores que estão na segunda coluna. Então, fenômenos descritos são queimadas, alastrando-se rapidamente, né, quando está ventando, a conservação dos alimentos no refrigerador, efervescência da água oxigenada, quando a gente vai higienizar os ferimentos, e lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira, que um pedaço de tronco de madeira. Nós vamos relacionar, então, cada um desses fenômenos com o fator que está aumentando ou diminuindo a velocidade. Então, acho que a gente pode começar com o primeiro, né? Que fator é esse que faz com que as queimadas se alastrem ou aconteçam mais rapidamente por conta do vento? O que vocês acham? A Karen falou que é a letra A e a Ana falou a letra C. Ah, tá. Bom, então calma. Então vamos ver. Pode ser A ou C. A seria a superfície de contato, mas pensem que a queimada
é o combustível e o comburente ali, né? A gente na queimada você está tendo árvore, está tendo plantações, vegetação pegando fogo. O vento, ele é um fator que vai fazer com que isso seja espalhado mais rapidamente. No vento, a gente tem oxigênio, que é o comburente, faz parte da reação. Pensa um pouquinho por aí. Conservação dos alimentos no refrigerador. Por que que os alimentos se conservam mais? A Ana, a Karen, todo mundo falou letra D. Isso aí, Gabriel. isso aí. A temperatura, uma menor temperatura vai favorecer essa conservação, né? Vai adiar um pouco as reações, fazer com que elas sejam mais lentas. Muito bem. Então, sabemos que 2 é D. Se 2 é D, uma coisa que a gente costuma fazer é cancelar ou descartar as alternativas que não estão trazendo o 2D, que já é certeza. Então, ficamos entre a alternativa A ou E. Isso significa que a resposta da primeira é concentração. Ou seja, para pegar fogo precisa de combustível, comburente e energia. O comburente usualmente é o oxigênio. E o oxigênio está no ar. Então, se está ventando, é porque tem uma maior concentração de oxigênio disponível ali, né? E aí se alastra mais rapidamente. 1C, 2D, vamos ver o terceiro. Efervescência da água oxigenada. Então, quando a gente passa a água oxigenada no ferimento, a efervescência é liberação de gás, né, gente? O que seria? Seria superfície de contato ou catalisador? Lembrando que no último a gente tem madeira em é, em duas situações ali, né? As lascas é quando você tem a madeira bem pequenininha, bastante, e a tora é um pedaço de madeira. Acho que está bem evidente o 4, né? Eles falaram letra B, teve. A maioria falou letra B, teve um que falou letra A. Então, no caso aqui da madeira, a gente sempre, isso aqui é bem clássico, sempre que a gente vai se referir à superfície de contato, quanto que aquele material está disponível para reagir. Então, se você pega, por exemplo, uma barra de um determinado sal, um sal em barra, um minério, né? E coloca para reagir em contato, por exemplo, com um ácido. O que, que vai reagir? Aquela superfície que está em contato com o ácido. Agora, se você quebra em pedaços menores, vai ter muito mais, uma maior área de contato entre esse material e o ácido. Se você raspa, faz lascas, nossa, tudo vai estar em contato. Assim como o medicamento, né? O medicamento, se ele tiver na forma pulverizada, não é muito mais rápido para ele poder ser dissolvido do que se tiver em comprimido? Isso é uma coisa que dá até para a gente experimentar em casa, né? E dar uma olhadinha. Acho que vocês viram isso na videoaula, em uma das videoaulas, aquela da Carla, né? Tem a reação com, não vou lembrar, mas tinha um sal que ela colocava, e aí dava para ver na vídeo. A alternativa correta, então, nós tínhamos ficado entre a letra A e a letra E. Então, ficamos com a letra E, certo? Epa.
Letra A, desculpa. As lascas, elas vão ter maior superfície de contato. Então, alternativa A. Tudo bem? A Ana respondeu A também aqui. É A sim, não é E. Fiquei um tempão falando do contato, né? Então, lascas de madeira, superfície de contato. Próxima de cinética, aqui a gente vai ter alguns fatores que podem alterar a rapidez das reações, e 3 exemplos, então, no contexto de preparação e conservação de alimentos. Então, primeiro, a maioria dos produtos alimentícios conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, que contribui para a degradação de certos alimentos. Segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. E o terceiro, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, em cada um desses exemplos, a gente vai ter um fator. Qual vai ser a alternativa que vai colocar em ordem o fator que está alterando a velocidade em cada exemplo? Todo mundo aqui respondeu C. Então, vamos lá. Ai, pera, não. Ó, É D, C, a maioria é C. tá bom. Quando vocês falam C, vocês estão já indicando que o fator que altera aqui a conservação dos alimentos é a temperatura, que a gente já tinha visto no exercício anterior, né? E a temperatura, pode Desculpa, falar. o Bruno tá perguntando assim, ele não entendeu muito bem o que é catalisador. Ah, tá. O catalisador, ele vai ser uma substância ou um material que, quando é colocado em contato com os reagentes, ele vai facilitar para que essa reação ocorra com maior facilidade. Então, ele não vai fazer parte da reação, ele não será o reagente, ele só facilita, ele ajuda que aquilo aconteça mais rapidamente. E aí, tem catalisadores que são químicos, tem catalisadores que são biológicos. E aí, depois eles são removidos, depois que a reação acaba, e reaproveitados para novas reações. Não sei se eu fui clara, talvez a Lohane possa falar de um outro jeito. Não foi claro assim. A Karen acabou de perguntar: catalisador pode ser reagrupado ou reaproveitado? Aí você respondeu. Pode sim. Em muitos casos deve, né? Porque tem catalisadores que são muito caros. E aí o ideal é que sempre sejam reaproveitados na medida do possível. E então todo mundo concorda que quando a gente vai refrigerar, a gente está retardando, está atrasando as reações. Então tem tudo a ver com temperatura. Ou seja, descartamos B e D. Ficamos com A, C, E. No segundo, corta bem pequenininho, vai cozinhar mais rápido. O que é que a gente está colocando? Superfície de contato ou concentração? Está aumentando a superfície de contato, né? Então, eliminamos a letra E. Ficamos só com A e C. E aí, a gente tem que decidir agora, ó. Para preparar o iogurte, coloca a bactéria, porque a bactéria vai produzir enzima, e essa enzima vai ajudar. E aí, gente, o que vai ser? Concentração ou catalisador?
Deixa eu ver aqui. Eu estava tentando escrever respondendo uma pergunta, mas eu não sei escrever e prestar atenção. É difícil. Duas pessoas escreveram catalisador e uma escreveu concentração. Ok. Então, a gente vai ficar com a alternativa C. A resposta correta seria para a terceira preparação, catalisador. Porque, como eu tinha comentado com vocês, o catalisador, ele pode ser um metal, ele pode ser um material químico, uma substância química, ou pode ser um micro-organismo, como no caso aqui, a bactéria, né? O veículo que vai produzir enzima. Porque precisa, no preparo, na produção do iogurte, é necessário que tenha essas enzimas para que a fermentação aconteça mais rapidamente. Então, a enzima é o catalisador. Alternativa C. E aí, a gente vai para a aula 5, que é de termoquímica. Na termoquímica, vocês viram um pouco sobre a energia interna dos materiais. Todos os materiais têm energia, seja no estado físico em que estiverem, eles têm uma energia. E aí, quando a gente vê uma reação, dá para dizer se quando essa reação termina, ela é classificada como endotérmica, endo é dentro, interno. Então, endotérmica significa que quando a reação termina, ela absorveu mais energia do que liberou. E exotérmica, exo significa fora. Então, quando a reação finaliza, significa que ela liberou uma maior quantidade de energia do que consumiu. Vocês precisam classificar essas três reações em endo ou exotérmica. Aí a gente tem que analisar, né? Então, vejam, a primeira reação é a decomposição da sacarose. A sacarose é o nosso açúcar comum. Então, se esse açúcar for quebrado, consumindo energia para isso, vejam que tem açúcar, sacarose mais energia, os produtos serão o carbono e água. Essa reação seria endotérmica ou exotérmica? O Gui respondeu endo Uhum. para A, endo para B e exo para C. Muito bem. O Guilherme podia explicar, né? Que estratégia ele usou para classificar. O que você acha, Gui? Na A, eu observei a decomposição química, porque para ter o produto precisa de energia. Então foi acrescentada energia. Aí na B, mesma coisa, observei antes do produto para ver se estava pedindo energia, pediu, aí então ela recebe energia. E na combustão, aqui no produto, ele libera energia, então libera calor. Aí foi. Perfeito. Isso mesmo, Guilherme. Essa é uma ótima estratégia, né? Onde vocês, quando vocês tiverem reação, onde a energia é colocada como reagente ou produto, é só fazer isso que o Guilherme falou. Observar se a energia estiver entre os reagentes, é porque está tendo um maior consumo do que liberação, endo. E se a energia estiver entre os produtos, é porque está liberando mais energia do que consumindo, exo. Muito bem. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ir tocando em frente. A Stephanie disse que não conseguiu entender muito bem essa questão do endo e do exo. Agora você entendeu, Stephanie?
Sim, ela respondeu que sim. Que bom. Essa outra questão também vai trazer de novo classificação em endo e exo, né? E aí, só para relembrar, sempre vai ter consumo e liberação de energia, sempre. Não vai ter só uma coisa ou outra na reação, as duas coisas vão acontecer. Só que em alguns momentos precisa se consumir energia, em outros momentos ela é liberada. Se quando termina a reação foi liberada mais energia do que consumida, a gente chama de exotérmica. Exo significa fora, externo. Agora, se quando terminar, se consumiu mais energia do que liberou, então a gente classifica como endotérmica. Endo é para dentro, interno. Tá bom? As duas coisas acontecem, mas para classificar a gente tem que ver como que termina. Vou dar um exemplo bobo. Toda vez que pegar fogo em alguma coisa é exotérmica, porque está liberando calor. Toda combustão é exotérmica, sempre. Qualquer reação que a gente faça que libere calor é exotérmica. Agora, se você mistura duas substâncias que estão lá a temperatura ambiente, 20, 25 graus, né? E a hora que você mistura, a temperatura abaixa, você sente ali na parede do frasco aquilo ficando gelado, o que isso significa? Que o processo é endotérmico, que está consumindo mais energia do que liberando. Então, aqui a gente tem, de novo, 3 fenômenos. São fenômenos, observamos aqui reações químicas e fenômenos físicos que implicam em variações de energia. Vamos analisar sob pressão atmosférica. Então, aqui é dizendo que está acontecendo em pressão normal, essa que a gente vive, né, ao nível do mar. O primeiro, a combustão completa do metano, do gás metano. É aquele gás que é bastante encontrado no lixo, né, nos aterros. A combustão vai produzir gás carbônico e água. B, o derretimento de um iceberg. E C, o impacto de um tijolo no solo ao cair de uma temperatura H. Esse H significa que é qualquer temperatura, tá bom? Em relação aos processos analisados, o que a gente pode afirmar? Então, a gente vai primeiro classificar e a gente escolhe qual é a mais certa aí, né? Lembra o que eu falei da combustão? Combustão, o que é? Endo ou exo? Exo, Danilo está respondendo. Isso. Toda combustão é exo, está liberando calor, né? E o derretimento do iceberg? O que vai acontecer? O derretimento do iceberg, vocês lembram qual transformação física é essa, quando passa do estado sólido para o estado líquido? Fusão? Isso, é fusão. Fusão é o quê? Endo ou exo? Responderam endo. Endo. Então, a gente tem a primeira, exo, porque vocês estão tendo uma combustão. Na segunda, endo, porque para o iceberg derreter, precisa ter fornecimento de energia em forma de calor, né? Ok, endo. E o impacto do tijolo no solo. O que vai ser?
O Gui respondeu ESO. Exatamente. Vai haver liberação de energia a hora que houver esse impacto do tijolo sobre o solo, né? Então, onde nós vamos ter a primeira e terceira afirmações ESO e a segunda ENDO. Alternativa B. B. Isso aí. Ô, professor, eu tenho uma dúvida na 3. Eu falei que é ESO, mas eu não sei se o jeito que eu cheguei nessa resposta tá certo. Porque assim, quando o tijolo ele cai no chão, ele libera som, né? E som é uma forma de energia, né? Sim, pode ser justificado dessa forma. Ah, beleza. Você tem alguma coisa a mais, Lohane, que pode colocar aí nessa questão? É que ela quando a gente pensa no impacto do tijolo, é meio estranho de pensar, mas uma justificativa considerada pelo Guilherme é a liberação, como é que eu falo? É o impacto do tijolo, qualquer ruptura que o tijolo consiga provocar é causado pela liberação de energia que aconteceu. Então, ele está justificando pelo som, claro. e eu também tinha pensado qualquer deformação que acontecer no solo, né? Ele está produzindo, ali está liberando uma energia, né? Está correto. Imagino que sim, Guilherme, mas a gente pode se aprofundar no assunto depois, pesquisar mais, né? A gente vai agora para a parte de matéria. São duas questões também, e essa questão aqui é uma questão muito importante. Por quê? Porque testa o nosso conhecimento sobre as transformações físicas. Qual é o estado físico de um material até que ele entre na temperatura de fusão, e qual é o estado físico do material até que ele entre na temperatura de ebulição. É isso que a gente tem que pensar. Então, aqui vocês têm 3 substâncias: o oxigênio, o fenol e o pentano. E aí as temperaturas de fusão e ebulição. Então, primeiro, o que é temperatura de fusão? Que mudança de estado ela representa? Vocês lembram do fondue de chocolate? Que a gente coloca o chocolate, os pedaços ali no richô, na panelinha, aquece, o que acontece com o chocolate? Ô, Gisele, eu vou fazer a função da Lohane, que ela falou que precisou sair rapidinho. O Gabriel falou Muito que obrigada. é sólido para líquido. Perfeito. Todo mundo concorda, entende isso? Eu acho que essa associação do fondue ajuda, né? Porque a gente coloca ou chocolate ou queijo para derreter, e aí dá para lembrar, fondue, fusão. Sólido para líquido. Isso significa que antes da fusão, o material era sólido. E depois da fusão, ele é líquido. Então, se eu for olhar nessa tabela, por exemplo, o fenol, antes dos 43 graus, ele era sólido. Quando ele atingiu 43 graus Celsius, ele derreteu. E aí ele ficou líquido até qual temperatura? 182. Perfeito, isso aí. Porque a ebulição é a outra mudança de estado que vai ocorrer, que é a transformação do líquido em gás. Então, se eu perguntar para vocês, qual vai ser o estado físico do fenol a 190 graus, o que vocês vão me responder?
Gasoso. Evaporou? Fenol a 190. O que vai ser? Danilo disse gasoso. Exatamente. Isso mesmo. Sendo assim, vocês entenderam, né? Antes da fusão, é sólido. Entre fusão e ebulição, é líquido. E após a ebulição, é gás. Então, aqui a pergunta é: qual é o estado físico destas substâncias à temperatura ambiente, que ele pede para considerar como 20 graus? Eu acho que o mais difícil aí para a gente olhar é o oxigênio, né? Porque só tem temperatura negativa. Vamos começar então aí pelo oxigênio, ó. Ele era sólido antes de chegar nos 218,4 negativos. Aí ele se transformou em líquido, a temperatura foi aumentando, tá? E quando chegou em 183 negativos, ele se transformou em gás. Quer dizer, do menos 183 para frente, ele é gás. Então, a 20 graus, o que o oxigênio é? Bruno disse gasoso. Isso mesmo. Porque agora a tendência, vejam, menos 218, menos 183, esse valor vai diminuindo até chegar no zero. E aí ele começa a aumentar, né? Pensando na reta numérica, do zero, aí ele já vai subindo, 1, 2, 3, 20. Agora os outros são mais fáceis de enxergar. Fenol, qual é o estado físico a 20 graus? O pessoal está falando sólido. Muito bem. Já está todo mundo preparado para essa primeira fase do vestibular, tô achando, hein, gente? E o pentano, a 20 graus é o quê? Alguns falaram sólido, outros líquido. Tá bom. Então, ó, vamos analisar aqui o pentano. Antes do menos 130, então, menos 131, 132, 150, 180, porque o negativo ele está crescendo para lá, para a esquerda. O que acontece? Ele é sólido. Quando chega em menos 130, ele liquefaz, ele fica líquido. Aí, até chegar em 36,1, ele é líquido. O 20 graus, está onde? Não está nesse intervalo? Então, o pentano a 20 graus é líquido. Só com 36,1 que ele se torna gasoso. Eu vou para a última questão, mas podem colocar aí no chat as dúvidas que o Guilherme vai me ajudando, tá? Essa questão aqui, ela vai mostrar, é um fluxograma que está mostrando separação de componentes numa mistura que tem azeite, água e açúcar. Totalmente dissolvido esse açúcar. Então, vejam que o primeiro retângulo, ele traz a mistura. Aí, essa mistura vai ser tratada, ela vai passar por um processo e vai dar para separar o azeite em um recipiente e a água com açúcar em outro recipiente. Lembrando que o açúcar está totalmente dissolvido na água. E aí, para poder separar a água do açúcar, tem outro procedimento. A pergunta é: quais são esses processos? O que é que a gente usa para separar azeite da água com açúcar e depois a água do açúcar? Vocês viram isso na última aula, não sei se deu tempo de todos
assistirem, acompanharem, mas esses são processos de fracionamento, de separação de misturas, tá? Vocês acham que dá para separar azeite de água através de destilação? Porque aí o que a gente tem? Destilação, filtração, decantação, só, né? São esses 3 tipos que aparecem. O pessoal está perguntando se é decantação e destilação. É isso mesmo. É decantação e destilação. Porque essa decantação, na verdade, vai usar uma vidraria específica, né? Aquele funil de bromo, ou funil de decantação, que é uma vidraria que ela tem um formato, assim, de uma pera, né? E aí tem um caninho com uma torneirinha. O que acontece? Todo mundo aqui já viu que quando a gente mistura água e óleo, o óleo fica onde? Ele fica em cima ou embaixo? Danilo disse em cima. Isso. O óleo sempre fica em cima. Até quando a gente vai fazer alguma coisa na cozinha e mistura água e óleo, dá para ver, né? O óleo ali na superfície. Então, nesse funil de decantação, se a gente colocar a mistura, dá para abrir a torneirinha e deixar escoar só a mistura de água com açúcar. E aí a gente fecha a torneirinha quando chegar na parte do óleo. E aí você já conseguiu separar uma parte. Agora, a água e o açúcar dá para separar por destilação. Entre os que estão aparecendo aí é o mais adequado, porque quem é que vai conseguir separar o açúcar da água filtrando, né? Não dá, né, gente? Então, muito bem. Eu estou finalizando a apresentação de slides, mas eu sei que a gente está em cima da hora, só que eu preciso falar com vocês rapidamente. Só um minutinho, tá? Eu queria dizer para vocês, enquanto não fecha, que aí fechou, é o seguinte, que nós sabemos que vocês estão se esforçando e que o tempo é curto, e também nem sempre a gente se sente muito motivado para fazer toda essa correria, né? Precisa se esforçar bastante para estudar e para deixar tudo em dia. Então, a gente queria dar essa motivada, falar para vocês não desanimarem, que podem contar com a gente. Nós não colocamos coisas novas hoje, justamente para vocês poderem sentar com calma, escolher o melhor horário. Pega lá a videoaula de fenômenos, assiste, cada videoaula tem cerca de 10 minutos, né? Assiste, dá uma olhada no material, escolhe alguns exercícios, veja o seu tempo, porque são várias. E aí, a proposta é que vocês elaborem um resumo, uma revisão, que vai ser um estudo de vocês. Aí vocês podem fazer um resumo, escrever, né? Quem preferir pode fazer fluxograma e ir colocando lá o que é um fenômeno, ele é físico, ele é químico. Físico, o que tem? Mudança de estado, quais mudanças? O químico, reação química, reagente, produto, ou escrever mesmo. Pode ser do jeito que vocês acharem melhor. O que a gente pede é que vocês façam isso ali na plataforma Moodle. Se vocês tiverem dificuldade e preferirem fazer no papel, aí podem enviar por e-mail para nós, né? Que nós vamos corrigir. E aí a gente pode direcionar melhor, ajudar vocês. E que vocês também lembrem que podem chamar no WhatsApp a hora que for mais tranquila para vocês tirarem dúvida. Então, vocês vão ter essa apresentação lá no Moodle. A tarefa
que é para vocês fazerem essa revisão e, se eu não me engano, aquela avaliação. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, dar sugestões, a gente está aqui. Somos todo ouvidos. Podem falar. Sem vergonha, tá, gente? Tudo tranquilo? Posso contar com vocês que vocês vão fazer essa revisão, vou colocar lá para a gente dar uma força, dar um apoio. Então, tá bom, gente. Que bom, eu fico muito feliz que vocês tenham participado hoje. Eu sei que demorou, mas a gente preparou com todo carinho para tentar animar vocês, para vocês ficarem mais seguros e seguirem em frente, tá? Pode chamar sempre que precisar. Do mais, estão dispensados, né? Podem ir descansar um pouquinho, que vocês têm mais aula hoje ainda, né? Eu que agradeço a participação, o carinho de vocês. Muito obrigada. Vou esperar a Lohane agora para parar a gravação. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Se quiserem mais, gente, só pedir. Oi, Lô. Oi. Então tá, gente. Até a próxima. Aqui é quando... Deixa eu parar aqui a gravação, só um minuto. Quero agradecer o Guilherme.